Se eu tivesse que escolher hoje a área mais promissora e mais rentável da contabilidade, com toda certeza colocaria a perícia financeira entre as primeiras. E o mais interessante é que muita gente ainda não sabe exatamente o que essa área faz. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a perícia financeira, quem é que pode atuar na perícia financeira, quais são as análises que nós fazemos como peritos financeiros na prática e por que esse pode ser um dos melhores nichos para você desenvolver a sua carreira dentro da contabilidade, da economia e da administração de empresas. O meu nome é Danilo Poleza Kokzik, eu sou perito contador desde 2015 e sempre venho aqui na página do YouTube do Carreira em Cálculo para conversar com vocês sobre a realidade da perícia. Mas e aí, você sabe o que é a perícia financeira? Bom, a perícia financeira é uma área da perícia que trabalha com análise técnica especializada em operações financeiras. Nós trabalhamos com operações bancárias, com contratos no geral, com cálculos de liquidação de sentença, com fluxo de dinheiro. Ou seja, a perícia financeira é a área da perícia que trabalha com o estudo do dinheiro. Ou seja, a nossa matéria-prima é a matemática financeira. Normalmente, o que eu faço como perito financeiro? Eu trabalho com análise de contratos bancários, com análise de contratos particulares. Eu normalmente faço análise sobre quais são os juros que estão sendo cobrados. Existe alguma abusividade nesses contratos? Como é que é a amortização dessa dívida? É tabela price, é tabela saque, algum outro sistema de amortização? Essa forma de amortização está contratada, não está contratada? Esses dias eu até fui contratado para fazer o cálculo do saldo devedor de um contrato. Um senhor vendeu lá um terreno e eles não estavam conseguindo chegar no valor das prestações e no valor do saldo devedor na data de hoje. Outra questão muito relevante para a gente atuar é o cálculo de liquidações e decisões judiciais. E o que é isso? Basicamente, um juiz ele não gosta de fazer cálculo num processo. O juiz ele vai determinar o que é devido dentro daquele processo. E nós, como peritos financeiros, vamos determinar o quanto é devido. Então o juiz determina o que é devido, eu faço o cálculo para determinar o quanto é devido, baseado na decisão desse juiz. Em resumo, a perícia financeira é a área que investiga as questões financeiras, se elas estão corretas, se existe alguma abusividade, se existe algum questionamento que pode ser realizado. Mas e aí, quem são os profissionais que possuem conhecimento sobre finanças, mas também sobre negócios e podem atuar na perícia financeira? Somos nós, contadores, administradores de empresas e economistas. Nós somos os profissionais que estudamos durante a nossa graduação para entender sobre finanças, esse funcionamento do dinheiro, da economia, mas também sobre os negócios, o funcionamento geral dos contratos, das atividades bancárias, entre outras questões que são necessárias na perícia financeira. Tá, mas quais são as análises que são feitas dentro de uma perícia financeira? Basicamente, o que nós procuramos dentro de um contrato bancário? O que eu faço eu pego o contrato e vou analisar as cláusulas que vão tratar sobre a remuneração do contrato, sobre o atraso do contrato, que estão ligados com o dinheiro, o fluxo de dinheiro naquele contrato. Quem paga quanto para quem. E nisso eu vou verificar se existe alguma abusividade, se os juros foram calculados da forma correta, no percentual correto, se eles estão dentro da média praticada pelo mercado, se o sistema de amortização, a tabela price, a tabela saque, se eles foram aplicados também da forma correta. Vou fazer essa evolução de contrato, cálculo de atualização monetária, enfim, todas essas questões relacionadas à matemática financeira. Eu também tenho muita demanda de trabalho em cálculos de liquidação de sentença, que é o que eu comentei agora há pouco. O juiz vai definir o que é devido e eu vou definir o quanto é devido. E muitas vezes eu sou contratado para discutir com o perito nomeado pelo juízo o quanto que é devido nesse processo. Será que aquele perito realizou o cálculo de forma correta? Será que tem alguma questão naquele processo, naquela decisão judicial que o perito não observou e favorece meu cliente? Porque muitas vezes um pequeno detalhe ou uma vírgula ali no contrato, na decisão judicial, pode trazer uma diferença muito grande no contrato. Eu posso reduzir a dívida do meu cliente em 20, 30, 40%, eu posso fazer meu cliente receber um valor maior. Em muitos casos, pequenos detalhes, como uma vírgula num contrato, uma cláusula diferente num contrato, traz uma diferença muito grande de valor. E é exatamente isso que faz a perícia financeira ser uma área tão lucrativa. Nós estamos trabalhando com o dinheiro das pessoas e com a expectativa delas de receber um valor maior ou pagar um valor menor. Por isso, eu gosto de dizer que a lucratividade dentro da perícia financeira está ligada com 3 fatores. O primeiro deles é a alta demanda de trabalho.
Veja bem, o Brasil é um país que tem uma cultura muito grande do crédito bancário. Então é comum que as pessoas utilizem o crédito bancário para o seu dia a dia. Seja para financiar um veículo, financiar uma casa, realizar um empréstimo, elas usam o dinheiro do banco e isso envolve um contrato bancário. As empresas, para financiar suas atividades, pegar capital de giro, comprar um novo maquinário, também muitas vezes precisam do dinheiro do banco. E aí que surgem as disputas sobre aqueles contratos bancários, se existe uma abusividade ou não. Às vezes a empresa ou a pessoa não consegue pagar aquele contrato e precisa reduzir o valor da dívida e essa pessoa está disposta a pagar por uma perícia para que a gente analise aquele contrato e veja se ele está de acordo com aquilo que foi contratado, de acordo com as questões que são análise do judiciário, para que o contrato seja realizado e pago de uma maneira justa. Além disso, a gente também tem muitos processos judiciais no Brasil. A gente tem um país que a estrutura judiciária é enorme e isso faz com que muitos processos precisem de cálculo para definir o valor daquela sentença, para definir o valor que alguém vai receber no processo. E as pessoas estão dispostas a pagar profissionais que têm conhecimento em matemática financeira que vão saber fazer o cálculo daquele processo para que elas recebam um valor justo. Até porque o que adianta essas pessoas gastarem dinheiro com o judiciário, gastar dinheiro com o advogado, mas na hora de tornar aquela decisão em dinheiro, não conseguir ter um valor favorável? E aí entra o segundo fator que deixa a perícia financeira tão atrativa, que é a complexidade técnica dos cálculos. Nós que somos contadores, administradores e economistas, temos facilidade com essa questão de número, de matemática financeira, de trabalhar com índice de atualização, trabalhar com juros. Mas as pessoas normais têm muita dificuldade com matemática financeira. Então elas estão dispostas a pagar pessoas que têm esse conhecimento para fazer esses cálculos, para fazer essas análises e trazer esses benefícios econômicos. Além disso, o terceiro fator é que a perícia financeira tem um alto valor percebido pelo cliente. Porque, como eu disse agora há pouco, às vezes a interpretação de uma cláusula contratual, a interpretação de uma vírgula num contrato pode alterar e muito o resultado de uma operação. Eu já fui contratado para revisar a cláusula de contrato, para a gente fazer uma análise junto com o advogado se aquela cláusula trazia algum risco. Se com uma redação de cláusula o meu cliente poderia ter um risco de uma ação judicial e deixar de receber valores. Assim como eu já fui contratado para fazer cálculos e análises de cláusulas para simplesmente fazer um cálculo justo, para simplesmente as pessoas saberem qual era o valor que tinha que ser pago em determinada data. Tem um caso aqui muito rápido que eu fui contratado em que, depois de toda uma decisão judicial e uma briga de anos na justiça, o banco fez um cálculo e disse que o meu cliente iria receber 91 centavos. Meu cliente achou um absurdo, depois de tanta discussão e ganhar na justiça ali, o juiz identificar algumas abusividades no contrato, ele ter apenas 91 centavos para receber. E era uma operação de milhares de reais, centenas de milhares de reais. Com essa discordância, o processo foi para uma perícia e o perito do juízo fez um cálculo em que meu cliente receberia 30 mil reais aproximadamente. Ou seja, só aí aumentou muito o valor, de 91 centavos para 30 mil reais para receber. Mas ainda assim ele ficou em dúvidas do cálculo do perito e me contratou para fazer aquela análise. Quando eu fiz a análise, eu identifiquei algumas questões que o perito não tinha percebido. E esse cálculo traria um valor muito melhor para o meu cliente. E o resultado foi quase 300 mil reais que o meu cliente teria para receber. Veja só, como o meu cliente me contratou e pagou meus honorários, ele pulou de um valor a receber que inicialmente era 91 centavos e depois 30 mil reais para 300 mil reais. Olha só como a contratação de um perito financeiro trouxe um resultado muito melhor para o meu cliente. Nós trabalhamos naquele processo, levamos essa discussão e meu cliente conseguiu efetivamente receber esse valor. Ou seja, será que o meu cliente ficou feliz em pagar meus honorários ou não? E o mercado está cheio de oportunidades nesse sentido para a gente realizar análises e identificar valores corretos que nossos clientes precisam receber. E as pessoas estão dispostas a nos pagar honorários para a gente realizar essas análises técnicas e realizar cálculos justos e estratégicos para que eles possam dar fim nas demandas e nas discussões que elas têm. E é exatamente nesse ponto que entra a lucratividade do meu trabalho. Poxa, eu consigo utilizar o meu conhecimento de finanças para fazer com que as pessoas ou paguem dívidas menores, de forma justa, ou recebam valores maiores também de forma justa. E aí as pessoas estão dispostas a pagar bons honorários para poder ter essa oportunidade de receber valores justos ou pagar valores menores também de forma justa. E aí eu me sinto valorizado e vejo que vale a pena atuar na perícia financeira.
E aí que eu vejo que existe muita oportunidade de mercado dentro da perícia financeira. Enquanto tem muitos profissionais que estão disputando para entrar em áreas saturadas, em grandes empresas, tentando lutar ali por um espaço no mercado, e a gente tem bastante profissional no mercado, falta bons profissionais na perícia. Eu já compartilhei várias vezes no Instagram várias histórias de processos que eu estava atuando, de peritos que tiveram a oportunidade de uma nomeação judicial com excelentes honorários, às vezes 3, 4 mil reais para um dia de trabalho, e fizeram um trabalho ruim, basicamente porque não tinham conhecimento técnico. E aí eu vejo, poxa, como esses profissionais, por falta de estudo, perderam uma grande oportunidade de entrar na perícia e se consolidar nessa área. E como eu disse, existe muito mercado, porque existe muito contrato bancário para a gente analisar, existe muita decisão judicial para liquidar, e cada processo, cada contrato pode precisar de pelo menos 3 peritos. Um perito imparcial do juízo, um perito para defender o autor, um perito para defender o réu, enfim, o mercado é muito grande. Mas mesmo o mercado sendo muito grande e existindo essa falta de bons profissionais, o fator decisivo para o sucesso na perícia financeira, eu vou te contar que não é o mercado, e sim a postura do profissional. O sucesso na perícia financeira está diretamente relacionado com a dedicação, com o estudo da matemática financeira, com esse estudo do valor do dinheiro no tempo, dos juros, às vezes cálculos simples ali, de juros simples dentro de um período curto, que precisam de bons profissionais que sejam especializados, que saibam seguir uma metodologia de trabalho que cumpra com as regras da perícia e queiram realmente fazer a diferença no mercado. E eu vejo que, infelizmente, são poucos os profissionais que estão de fato preparados para entrar no mercado e trabalhar com a perícia financeira. Mas eu tenho um convite para você. Se você quer entender a perícia financeira de forma prática, entendendo os fundamentos da perícia, entendendo os cálculos necessários na perícia financeira, a matemática financeira aplicada à perícia e toda a atuação de forma estratégica com a realidade do mercado, eu preparei um curso, um treinamento extremamente prático e efetivo para que você entre na perícia financeira com segurança, seguindo um método detalhado e testado, passando por todas as questões teóricas, porque sim, a gente precisa estudar e é importante a parte teórica, mas também ligando com toda a parte prática, a parte de análise de mercado e de entrada no mercado, para que você possa entrar na perícia financeira e vender o seu conhecimento. Eu vou deixar o link do nosso curso aqui na descrição. Se você quer transformar os cálculos financeiros em uma carreira altamente valorizada, eu tenho certeza que o curso de formação de peritos financeiros do Carreira em Cálculo vai fazer toda a diferença na sua carreira. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre como funciona a perícia financeira. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.